Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Sala da Alma. Olá, pastora. Oi, Tudo bem? Bem. Nós vamos continuar aqui nos nossos estudos e é um prazer ter você aqui com a gente. Nós queremos começar este Sala hoje agradecendo a você pelos comentários, pelas perguntas. Tem sido muito bom para nós, né, pastora? São perguntas que têm também norteado alguns assuntos que a pastora quer tratar aqui com a gente, trazer para nós mais ensinamentos. E nós vamos começar hoje respondendo aqui 3 perguntas, pastora, da Elaine Alves. Ela fez 3 perguntas, então nós vamos dividir para que a senhora possa explanar para ela, né, cada tópico. Então a primeira pergunta diz assim, olha, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o alimento da alma. Sabemos que é espiritual e se trata da palavra. Porém, como alimentar a nossa alma, como priorizá-la e mantê-la alimentada? Tá, existem várias situações nessa mesma pergunta, né? Elaine, como alimentar a alma? A alma é alimentada, como você mesma respondeu, pela palavra de Deus, né? E nós precisamos entender que a alma também é dotada da necessidade dos sentimentos, de todo o sistema da faculdade racional e da ação volitiva, que é a vontade. Então, a boa alimentação da alma, ela vai depender de uma interlocução entre essas 3 situações, entre a mente, entre o sentimento e a vontade. Todos eles numa dosagem correta. Nós podemos até fazer um sala da alma correspondente à dosagem exata das faculdades. Então, respondendo a sua pergunta, como se manter uma alma saudável? Então você vai analisar o que entra na sua mente, o que entra no seu coração e o que é a prática da sua vontade. Assim a alma, ela tem saúde. De que maneira ela terá saúde? Por aquilo que ela vive, por aquilo que ela se alimenta. Entendi. Então depois a gente vai tratar mais desse assunto, né, pastor? É um bom tema, né? Se você tem essa dúvida também, nós vamos ter esse estudo aqui um pouco mais para frente. Então a Elaine continua dizendo assim, como lidar com nossos sentimentos? No sentido de não passar a viver por eles e de ter esse controle emocional. Tá, nós falamos um pouco sobre isso e vamos em todo o tempo falar sobre isso, Elaine, que a única maneira de você não ser dominada pelos seus sentimentos é você mantendo-os disciplinado por meio de uma mente saudável. A mente saudável e confiável à alma, ela coloca os sentimentos em disciplina, onde eles não causam as emoções predominantes sobre a vida da pessoa. E aí, por fim, ela diz assim, pastor, olha, gostaria que a senhora falasse mais sobre a ausência de convicções, sobre aquelas pessoas que já não conseguem tomar decisões e perderam o controle da vida, pessoas que acumulam frustrações e que hoje não sabem o caminho de volta. Na verdade, esse tipo de dinâmica pessoal é muito comum na nossa sociedade hoje, né? Pessoas que perderam o controle da vida, que colecionam frustrações, isso é muito comum no dia de hoje e eu posso fazer, viu, Elaine, uma sala da alma só baseado nisso, viu, filho? Porque é um assunto muito complexo para a gente responder, né? Em uma pergunta só, não é uma pergunta, é um estado, né? Então é meio complexo responder de uma forma sucinta um assunto tão interessante, tão delicado quanto esse. Bom, então nós queremos agradecer, Elaine, pelas perguntas que são norteadoras também para que nós possamos trazer aqui outros estudos. E desde já quero dizer para vocês que acompanhem os nossos conteúdos. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, no Igreja Caminho da Verdade. E nós temos visto lá todos os comentários, temos recebido também pelo telefone do WhatsApp e temos selecionado, né? Em alguns programas nós temos conseguido falar dos comentários e, como hoje, nós temos respondido perguntas que vieram pelo WhatsApp. Então continue nos mandando que nós teremos o prazer aqui de poder responder, a pastora poder responder e até nortear os nossos próximos assuntos. Então vamos continuar, pastora, a nossa conversa? Bom, é importante a gente lembrar que nós estamos aí numa jornada compreendendo, né, a nossa alma, aprendendo a reconhecê-la, a mantê-la saudável, a mantê-la funcionando como
como se deve, né, para que a gente contribua com a formação dela. Nós falamos um pouco sobre essa adequação, tudo girando em torno do externo, né, pastora? Tudo trazendo essa alma de volta, né? Sem um caminho de adequação que gerou aquele distanciamento do qual a pastora nos falou, fazendo com que nós nos tornássemos aí geradores de conflitos. Depois a pastora falou um pouquinho para nós aí das insatisfações, os estágios e os exageros, as doenças, tudo aquilo que vem derivado daí. E nos últimos programas a gente falou um pouco dos hiperemotivos e do empirismo, que é aquele domínio. Se você nos acompanhou, você vai se lembrar aquele domínio das nossas experiências, onde ela assume o controle das nossas ações, né, pastora? Isso. E aí agora, hoje, o que a gente consegue caminhar aí dentro desse universo, pastora? Hoje eu vou falar de um assunto muito particular de todos nós, sobre o sofrimento, né? Nós sabemos que o sofrimento é algo muito comum nas nossas vidas, né? Nós que estamos vivos e que nos relacionamos com pessoas e que sonhamos e que projetamos, nós estamos à mercê do sofrimento, né? Você vê, uma criança já nasce chorando. Então o sofrimento, ele é bem presente na nossa vida. Mas é muito interessante sobre as pessoas, como elas olham para o sofrimento e como elas reagem diante do sofrimento. Eu confesso que é um assunto muito delicado, né? E eu quero dizer para você que não reagiu bem aos sofrimentos da vida, que eu respeito você. E não é a abordagem que eu vou tratar aqui, não estou desmerecendo e nem dizendo que você não teve condições de reagir diferente, ou que teve, que não conseguiu, nada disso. Quero tratar esse assunto com muito respeito a todas as pessoas que sofrem, que sofreram e que têm a inclinação para o sofrimento. Mas antes eu quero ler um texto de Jó. Nós sabemos que no decorrer da escritura muitas pessoas passaram por muitos sofrimentos, né? E é muito interessante nós olharmos a ótica delas com respeito ao sofrimento. Ele escreve no capítulo 17: o meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando. Só tenho perante mim a sepultura, pelo que já escurecem de mágoa, no versículo 7 do capítulo 17, os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Versículo 11, os meus dias passaram e malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Então você percebe aqui o nível de sofrimento, o nível de ótica e o nível de desaprovação com respeito à vida, né? E isso acontece com todos nós, né, diante das adversidades e situações. Então eu quero começar a falar o seguinte com vocês, sobre três tipos de reação ao sofrimento. Então eu quero falar assim, que o sofrimento é real, né? Ele existe para todos nós. Nós passamos aí, estamos dentro ainda, né, de uma pandemia, e pessoas passaram por muitos sofrimentos de todo tipo, perdas, financeiro, pessoal, medo. Então o sofrimento foi muito operante, muito presente no ser humano. E eu quero falar o seguinte: existem 3 níveis de abrangência do sofrimento. Primeiro nível, o amadurecimento. Como o sofrimento ele tem uma ação benéfica em nosso amadurecimento. Como ele é esclarecedor. Às vezes você vai dizer assim para mim assim, mas que é isso, né? Um dia nós podemos falar até sobre a ação benéfica do sofrimento, hoje não. O alcance do sofrimento é quando ele causa alienação. Isso eu vou deixar para falar por último. Mas eu quero enfatizar no dia de hoje com você sobre a última abrangência, que é a inclinação, quando o sofrimento se torna empático para a alma. Como eu disse algumas vezes para você, a alma ela não identifica coisas boas ou ruins, ela identifica a força. Assim como algumas pessoas que sofreram algum tipo de agressão, algum tipo de frustração, e na área sexual elas desenvolvem o sadomasoquismo, né? Que antes do prazer ela precisa sofrer, porque ela não pode se dar o direito do prazer sem ter o sofrimento, que é empático à alma. Então nós sabemos disso, mas nós não vamos falar da questão sexual. Vamos falar do sofrimento na questão de inclinação e de empatia do ser humano comum. Vamos falar alguns indícios e alguns sintomas. Então vamos começar a falar o seguinte sobre a inclinação. Quando o sofrimento ele acompanha a pessoa desde a infância, até mesmo desde o ventre, ele se torna algo muito familiar.
Então ele se torna muito tentador. A pessoa ela vai ter uma inclinação inconsciente para o sofrimento e nisso ela vai sentir em casa. Eu vou tentar explicar, Muzi, de uma forma bem esclarecedora. Ela começa a existir a partir do sofrimento. O sofrimento dá a ela uma sensação de existência. Então, todos nós precisamos de sentimentos, não do domínio deles, mas precisamos deles. Então, o sofrimento se torna uma forma de existência. Então, sempre o sofrimento vai ter que estar presente para que exista essa maneira de sentir-se vivo. Então, o sofrimento ele vai ter uma abordagem direta no comportamento, uma abordagem direta na fala, uma abordagem direta em todos os aspectos de vivência. Então, quero falar da primeira abordagem, que é a potencialização, transformando coisas de uma forma muito difícil, muito impossível, muito complicada, muito complexa. Por quê? Por conta dessa necessidade de existir, se cria uma propagação exacerbada sobre tudo que faz. Então, quando você vai perceber alguns sintomas em várias dificuldades da alma, alguns sintomas são muito semelhantes. E no sofrimento, as pessoas elas começam a exagerar as coisas. Elas exageram os fatos, elas criam dificuldades nas coisas que fazem, tudo fica muito pesado, muito cansativo. Essas são as pessoas que têm a inclinação para o sofrimento, que elas foram dominadas por ele. Então, as pessoas que são dominadas pelo sofrimento, do contrário da alienação. Aliás, alienação você usa o sofrimento. Na inclinação, você é dominado por ele. Então, você vai começar a existir a partir do sofrimento. Então, tudo aquilo que você vai fazer tem que ter uma dose de dificuldade. Pastora, deixa eu fazer tentar fazer uma divisão, se é que ela existe, com relação ao assunto sofrer, né? O sofrimento, ele tem, a gente consegue dividir ele da forma assim, vamos supor, nós temos as pessoas que foram submetidas a um sofrimento repentino, como a senhora falou, uma perda, ou situações decorrentes aí à situação da vida, e que então afetou e trouxe diretamente à alma dela algumas situações, e aí então várias outras coisas como a senhora vai descrever, e tem aquelas pessoas que já vieram de uma situação de sofrimento, do qual ela foi submetida talvez desde uma infância, e que então trouxe a ela essa situação de existir a partir de. Tem diferença esses dois tipos de abordagem desse sofrimento? Os dois tipos de convivência com o sofrimento, eles podem ocasionar inclinação, o domínio do sofrimento. Uma pessoa que sofre uma perda, ela pode muito bem, a partir dali, desenvolver a inclinação para o sofrimento. Então, a partir dali, ela pode desenvolver essa empatia pelo sofrimento, tanto quanto uma pessoa que sofre desde a infância. Então, as duas situações, Muzi, elas são perigosas. Você pode, por exemplo, sofrer uma perda e se entregar àquele sofrimento e nunca mais se recuperar. Isso pode acontecer nos dois casos. Entende? Então, vamos continuar falamos sobre a potencialização do sofrimento, onde tudo tem que ter uma porção de sofrimento, tem que causar. É como se eu mesmo usasse as situações para me automutilar. Então, é uma automutilação, mas tudo isso inconsciente. Não é uma forma feita propositalmente, não. Segundo ponto que eu quero falar é sobre os tempos. Todo sofredor, inclinado ao sofrimento, posso chamar assim, sofredor, ele tem problema com os 3 tempos da vida. No passado, sobre o passado, ele guarda de uma maneira muito como um tesouro as coisas ruins que aconteceram com ele. É como um tesouro, sabe? É uma coisa assim que ele valoriza extremamente as coisas negativas. Então, o passado, ele funciona dentro da alma como um condutor de humor, como um condutor, como vai alimentar os outros tempos. O passado, como essa predominância, as coisas ruins, todos nós temos um passado e nele existe dificuldades.
Mas o sofredor, aquele que tem empatia pelo sofrimento, isso aconteceu por uma doença da alma, não foi planejado, não é uma coisa consciente. Então, o que acontece com ele? Ele vai ter o passado, tudo ele vai olhar por meio do passado, por meio do sofrimento do passado. O presente vai causar nele uma indisposição. O presente, o atual, vai ser algo pesado, vai ser algo com indisposição. E o futuro vai criar nele o quê? O futuro vai fazer com que ele sinta ansiedade, insegurança, medo de projetar, medo de sonhar, fazendo com que ele cometa falhas que sejam horrorosas com respeito à própria vida. É uma jornada de muito sofrimento. De muito sofrimento, O sofrimento é um assunto, Muzi, muito delicado de se dizer, de se falar e muito extenso, né? É um assunto muito delicado para todos nós que somos pessoas adultas e até mesmo jovens que já passaram por isso. E nós vivemos numa uma sociedade contemporânea com uma debilidade muito grande do sofrimento, porque a nossa sociedade, por meio de toda a modernidade, de toda a necessidade de propaganda, né? Você vê que antigamente não existia propaganda. Hoje em dia existe propaganda, e a propaganda ela causa no ser humano uma ilusão romanceada da vida, né? Então, quando as pessoas elas são impactadas pelas propagandas, né, que mostram o que é gostoso, o que é prazeroso, o que é feliz, então você não vê nenhuma propaganda mostrando coisas negativas. Então, pela nossa sociedade, ela ter essa necessidade, né, essa propaganda de mostrar uma vida prazerosa, então quando as pessoas elas se deparam com a realidade delas, isso acontece bem cedo, elas começam já a acumular as frustrações, né? Elas já começam a inclinar-se para o sofrimento de uma maneira inconsciente. Tipo, aquilo eu não posso ter, eu não vivo assim, eu não sei disso, eu não conheço isso. Então elas já se inclinam para o sofrimento. É necessário saber sofrer, né, pastor? O sofrimento é uma escola e um aprendizado. Tem que aprender a sofrer. Fica até uma coisa estranha dizer isso para você, né? Mas se você não souber lidar com o sofrimento, ele te domina. Porque ele fará parte da nossa vida, isso é fato. Em todo o tempo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Bom, a grande situação da alma, eu quero falar agora sobre a terceirização, né? A terceirização é uma coisa muito interessante. Eu pulei uma coisa interessante que eu vou dizer agora antes da terceirização. O sofrimento, aproveitando isso que você está falando, o sofrimento, Muzi, é uma coisa que depende muito da estrutura da alma, né? E nós sabemos que quem dá estrutura para a alma é Deus. Então, as pessoas, elas não são as graduações, né, escolares que dão estrutura para a alma, não é, por exemplo, o conhecimento que dá estrutura para a alma, quem traz a estrutura para a alma é Deus. Então, como eu vou reagir com o sofrimento vai depender muito da minha estrutura. E do meu relacionamento com a palavra, com Deus, com a minha vida espiritual, isso me capacita. Vai capacitar a dar estrutura. É claro que algumas coisas sempre vai escapar dos nossos olhos, né? Onde o Senhor sempre vai ter que estar nos mostrando as nossas falhas que cometemos na hora do nosso sofrimento. Nós escutamos muito algumas pessoas dizer, nessa minha vida, nessa minha longa jornada, pelas minhas experiências, eu acostumei a sofrer. É muito diferente do que saber sofrer, né? Acostumar-se a sofrer, quando você diz eu me acostumei a sofrer, você está dizendo eu aprendi a ser servilista. Não é esse o objetivo de Deus na sua vida. O aprendizado ao sofrimento é você ter da parte de Deus uma estrutura apropriada para você relacionar-se adequadamente com as coisas ruins que acontecem com você, sem permitir defraudação à sua alma e transformar aquele fator em algo produtivo de crescimento e de elaboração racional. Essa é a maneira correta de nós interagirmos com o sofrimento. Agora, falando sobre a terceirização, as pessoas que sofrem, as pessoas que se acomodam ao sofrimento, é muito comum elas terceirizarem a vida, responsabilizando as pessoas. Você já viu pessoas que, às vezes não verbalmente, tá? Mas dentro de si, elas sempre têm um relógio que pontua dentro delas, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe,
Eu não sei isso, eu não consigo isso, a minha vida é assim por causa deles. Então, toda pessoa que empatizou-se ao sofrimento, ela tende a responsabilizar os outros pelas próprias falhas, pelas próprias debilidades, pelas próprias frustrações. E ela também responsabiliza a outra pessoa, quero fazer um sala da alma só sobre essa terceirização, por fazê-las felizes. Então você tem que me fazer bem, você tem que me fazer feliz. E nisso o que ela faz? Ela substitui o sofrimento, é uma coisa muito interessante, é uma migração muito interessante. Quando eu terceirizo o meu sofrimento, a responsabilidade da minha vida por meio de sofrer, eu estou dizendo às pessoas que elas são responsáveis pelo meu teor emocional. Quando eu faço isso, o que eu faço? Eu substituo. Eu sou uma pessoa que os meus planos e os meus projetos, eles serão boicotados por meio do meu sofrimento. Antes mesmo de eu iniciar os meus projetos, eu já trago a mim uma constatação seguinte: se eu falhar, se não der certo, é porque é assim mesmo, é culpa, é responsabilidade, é porque eu não tive ajuda, é porque alguém não me compreendeu, é porque as pessoas não acreditaram em mim. Então, antes mesmo, quando eu tenho empatia com o sofrimento, eu já trabalho dentro de mim o quê? Situações prognosticadoras para o mal, já dando a minha justificativa. Eu olho com o olhar do fracasso. Isso, eu olho com o olhar do fracasso, porque para mim é mais, para eu que gosto de sofrer, para mim é mais confortável eu já deduzir o fracasso para não me surpreender com ele, e eu já encontro os culpados para o fracasso. Então é muito comum em pessoas empáticas ao sofrimento acontecer isso. Até porque essa pessoa, no caso, ela já está acostumada a lidar com aquela dor de fracassar, pastor? Que se torna um vício e algo muito familiar o sofrimento. Eu posso dizer para você, Muzi, que é muito difícil você tirar uma pessoa, você conseguir convencê-la dessa empatia com o sofrimento de uma maneira direta. Sempre ela sofre por conta que ela foi abandonada, que ela foi violentada na infância, que ela não teve oportunidades, que ela não teve reconhecimento. É muito difícil ela conseguir entender a participação dela direta no sofrimento. Essa dificuldade que nós temos de fazer com que as pessoas sejam convencidas da ligação direta delas com o sofrimento é algo que muitas vezes é inaceitável à concepção humana. O ser humano ele tem muita dificuldade de enxergar a participação dele no sofrimento da vida, a participação dele nos auto-boicotes, a participação dele nos fracassos. Por quê? Porque a responsabilização, a autorresponsabilização é uma coisa que desde o Éden não existe, né? Depois da queda não existe. Então, é muito difícil a gente passar essa responsabilidade. Agora, partindo daí, eu quero falar assim, que as pessoas que elas são tendenciadas a isso e levadas ao sofrimento, elas têm uma gama muito grande de necessidade de atenção, de afeto, de elogio, de carinho. Por quê? Porque elas estão vazias de si mesmas. Elas faltam com respeito a identidade e elas precisam dessa substituição alheia, onde os outros precisam amá-las, onde os outros precisam dar a elas um elogio, um suporte externo para que elas se sintam bem. Então cria-se uma dependência muito grande ao externo. Então vamos aqui fazer um adendo muito interessante. Quando eu sou muito empática ao sofrimento e sofro essa inclinação ao sofrimento, eu crio uma necessidade muito grande de afeto externo, de elogios, de afirmação externa, onde eu preciso que as pessoas me norteiem, né? Como eu estou indo, de que maneira eu estou indo. Então, isso é uma questão também muito interessante. Outra questão da afetação do sofrimento é que eu vou me ocultar das exigências alheias. Então, se eu já sofro, você não pode exigir nada de mim. Você não pode cobrar nada de mim, você não pode exigir. E se você exigir, eu vou com tudo para cima de você. Por quê? Porque eu estou sofrendo.
eu já cultivo as minhas dores, eu já tenho um passado que me sentenciou, o meu presente é pesado e o meu futuro me assusta. Então, conforme a vida vai exigindo de mim, e conforme as portas vão se abrindo para ocupar-se com as minhas ações, com as minhas responsabilidades, eu vou me esconder e ocultar-me dessas responsabilidades, dessas exigências, de uma forma, eu já estou vivendo o que eu tenho que viver, eu já estou sofrendo o que eu tenho que sofrer. E na maioria das vezes, o sofredor, ele escolhe coisas que lhe trazem sofrimento. Ele escolhe os piores amigos, ele escolhe os piores cônjuges, ele escolhe as coisas mais difíceis. Por quê? Porque é uma coisa assim, que atrai. É um círculo que ele precisa continuar. Isso, atrai. É incrível como atrai. O sofredor, ele atrai e ele também, assim, ele forma pessoas para maltratá-lo de uma forma inconsciente. É impressionante quando você estuda o sofrimento. Sofrimento é um assunto, assim, muito interessante mesmo. Uma sala da alma só não dá para nós abrangermos toda a complexidade do sofrimento. É importante a gente fazer aqui deixar um lembrete aqui, né, pastora? Nós podemos até falar sobre isso em outras oportunidades, como a senhora disse, é um assunto abrangente. Mas saber proteger aqueles que sofrem junto com a gente também é muito importante, né, pastora? Muzi, eu só vou conseguir proteger os meus filhos, o meu cônjuge do meu sofrimento quando eu não estou nessa inclinação, quando eu uso o sofrimento como forma de amadurecimento, tá? Ou mesmo o segundo tópico, que é a alienação, ela não deixa passar. Eu vou falar um pouquinho só sobre o segundo, que é a alienação. Para eu terminar, eu quero falar sobre as potencialidades. Então, quando eu sou uma pessoa inclinada ao sofrimento, eu vou inibir as minhas potencialidades. Eu vou acreditar que eu não consigo. Eu vou acreditar que eu não vou dar certo. Eu vou fazer uma comparação não relativa, mas presencial das coisas, realizações concretas. O que eu tenho? Quase nada, com as minhas potencialidades. Então, se eu não tive muitas realizações concretas e se tudo aquilo que organizou a minha vida, que orquestrou a minha vida, foi baseado em sofrimento e trouxe sofrimento, então eu fico subentendida no meu inconsciente o quê? Que eu não tenho potencialidades. Então, as pessoas inclinadas ao sofrimento dificilmente elas praticam as suas potencialidades, tá? Então, elas sempre assim, a porcentagem mais ou menos até 30 dos seus adjetivos, elas passam pela vida sem desenvolver as potencialidades delas, porque elas sempre vão fazer um comparativo entre objetivos alcançados, situações realizadas, da sua eficácia. Então, ela sempre vai preferir acreditar que ela não deu certo, porque eu não consigo, porque eu não tenho perfil para isso, porque aquilo outro. E aí o externo também vai influenciar? Aí vai virar um ciclo vicioso. Agora eu quero falar do segundo, da alienação, que também é muito comum. Quais são as pessoas, Muzi, que elas usam o sofrimento como alienação? Funciona assim. Quando eu me inclino para o sofrimento, ele será dominante na minha vida e vai reger toda a minha história. Quando ele funciona para amadurecer, que é o número 1, eu vou usar ele totalmente para me habilitar, amadurecer, conhecer e me preservar dos recursos que ele me oferece. Agora tem o segundo, que é o intermediário. O que é o intermediário, que é a alienação? Eu vou, não necessariamente em todas as áreas. Existem pessoas que fazem 1, 2, 3 áreas da vida alienação. Tá? Noutras elas produzem amadurecimento, mas quando são áreas muito intrínsecas, muito particulares, quando são em áreas muito sensíveis e colunas da alma, elas promovem alienação. Inconscientemente, elas focam no trabalho, elas focam numa idealização. Eu estou falando agora do intermediário, tá? Não estou falando mais do sofredor, daquele que tem inclinação. Estou falando do intermediário. Lembra que inicialmente eu disse que o sofrimento existem 3 abrangências? Aquele que amadurece, aquele que aliena e aquele que se inclina. Nós falamos até agora sobre o que se inclina. Agora nós estamos falando um pouquinho só da alienação. Qual alienação? É aquele que inconscientemente não se dá o direito de
comprar, viajar, passear, ser feliz, brincar. Então, por exemplo, se ele tem um dia feliz, no outro dia ele vai ter uma queda de humor. Isso ele faz inconscientemente, ele tem saudade daquela postura. Então ele passou um dia ótimo, no outro dia ele fala, por que será que eu estou assim? Mas inconscientemente ele faz esse movimento. Um dia feliz, eu não posso ficar aqui, porque eu não posso sair da guarda, eu não posso sair da vigilância, eu não posso. Então ele volta para aquele dia assim, sóbrio, equilibrado, aquele dia. E ele não se dá o direito de desfrutar daquilo que ele conquistou. Ele se culpa. Por exemplo, se ele for desfrutar de algo, existe uma culpa, existe uma condenação inconsciente. Por quê? Porque na mente dele não tem direito. Ele trabalhou, ele lutou para dar àqueles que ele ama o conforto, mas para ele mesmo, ele fica com o pior. Isso existe muito em mulheres, a gente vê muito em mulheres, também em homens isso, mas assim, dá o melhor para os filhos, faz o melhor para os filhos, e você vai, os filhos têm várias coisas, variedades de coisas caras, e a mulher tem condições, o homem tem condições, e eles vivem debaixo de uma privação. Por conta do quê? Por conta que usaram o sofrimento como uma forma de alienar-se. Então eles alienam-se por meio do sofrimento e não se dão o prazer e ao luxo de serem felizes, né? Isso também é uma forma muito triste, mas que alguns de nós funcionam nesse autocastigo, nessa automutilação. É um assunto muito extenso, né, pastora? E profundo, e você ouviu aqui hoje um pouco sobre o sofrimento, e nós temos muito mais ainda para falar sobre isso, né? A pastora inclusive sugeriu que a gente fizesse alguns outros tópicos, né, pastora, sobre o assunto, para que a gente pudesse responder a você. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande para nós nas nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade. Você ouviu aqui hoje como nós podemos identificar, como nós estamos lidando com o sofrimento. Ele pode nos amadurecer, ou ele pode nos mostrar alguns indícios aí de que nós estamos num círculo de sofredores, né? E aí não tem como viver dessa forma, né, pastora? São muitos danos à nossa alma. Então eu te espero no próximo Sala da Alma.